Fala aí pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu estava querendo passar um pouquinho da minha história, né? E porque eu entendo que a gente pode ensinar não somente a questões de marketing digital, mas muito mais, né? E assim, né? Eu hoje, meu nome é Vitor Xavier, né? Eu tenho 47 anos, sou evangélico. Hoje eu tenho uma empresa que chama-se SoulNet e eu trabalho hoje dentro de uma das empresas, das maiores estatais do país, realmente, que é a Petrobras. E o que eu queria falar com vocês é sobre questões de qualificação de quem sou eu, qual é o meu passado, qual que é o meu background, né? E, bom, meu primeiro processo, né, que eu queria falar com vocês é que eu sou desde sempre eu sou sempre muito voltado para a questão do autodidatismo, de aprender por si mesmo. E isso vem desde a minha terra infância até realmente os dias atuais. Eu continuo sendo autodidata, eu continuo sendo alguém, sim, eu preciso sempre de ter realmente algum parâmetro, alguma norma, mas assim, desde sempre eu sempre tive alguma coisa com a questão de autodidática, ou seja, de você aprender por você mesmo. Um outro caso realmente é que eu sou evangélico, né? Sou evangélico, sou técnico de educações, sou especialista de marketing digital, sim, é o que eu tenho me qualificado nesses últimos anos, mas essa questão acadêmica, né, e os meus percursos acadêmicos, não é, me qualificam para a questão das experiências que eu tive no processo de ensinar e de estar realmente me posicionando realmente como mais como ensinador do que até mesmo do que realmente um profissional desta ou daquela área. O processo de ensino é um processo assim fantástico. Então, como eu disse que eu sou evangélico, um dos processos que realmente a gente tem de aprendizado, sim, é o aprendizado que a gente tem dentro da escola, normal, formal, e quando você vai para a igreja evangélica, você tem umas possibilidades de você estar também aprendendo, né? Eu nunca fiz seminário, por realmente eu não ter priorizado realmente essa questão de ser realmente um pastor, né, ordenado por ter feito um seminário formal, mas assim, eu sempre estive envolvido com a questão de ensino. Então, a primeira coisa, realmente eu tive contato com o ensino, primeiramente na igreja onde eu congregava, lá em Campo Grande. Depois a gente foi ter alguns processos em relação à questão do ensino, quando na igreja que nós frequentamos lá em Niterói. E quando eu passei, né, algum tempo por algumas outras igrejas, outras denominações, e quando eu comecei a mexer na igreja, onde eu fui consagrado, primeiramente diácono, depois presbítero, eu passei a me tornar superintendente de escola dominical. Então, na primeira igreja que eu passei, realmente eu fui superintendente de escola bíblica dominical e também professor de escola bíblica dominical. Nessa igreja, antes dessa igreja, a igreja onde eu tinha passado, eu tinha tido uma capacitação como professor de escola bíblica dominical e não exercido, apesar de eu sempre gostar de ensinar as coisas e sempre ter o processo do foco de aprender para poder passar alguma coisa para alguém. E esse realmente, e essa questão que eu estou fazendo esse vídeo é para me dizer o porquê que eu posso ensinar para você, não somente as questões de marketing digital, como também algumas outras coisas que a gente tem tido ao longo da vida. Estive nessa igreja como professor de escola bíblica dominical e ao longo desse processo, ao passar no concurso público, fui
alçado, não é, como, como empregado para um outro estado e fiquei lá durante um bom tempo, realmente como empregado, e nas atividades que a gente tinha dentro da empresa, uma das atividades que você tinha realmente era de você estar sendo preparado e sendo ensinado na atividade, que no meu caso realmente era como técnico fiscal de campo, né? Ou também fiscal de contrato. E aí, o que aconteceu comigo? A gente teve alguns eventos. Nesse período, realmente, nós mudamos de igreja. Eu me casei lá no Nordeste e eu voltei para o Sudeste, só que não morando de volta para o Rio. E aí eu vim para São Paulo. Ao passar por São Paulo, estivemos lá em duas cidades, primeiramente em Campinas e depois em Santo André. Depois de Santo André, nós fomos novamente para o Rio de Janeiro e mais próximo da minha família, né, onde eu, durante, bem dizer, 7 anos, nós servimos a uma igreja Assembleia de Deus, Mistério Amar, lá em Niterói, e já quase já no finalzinho do processo de, de do processo de ser membro e presbítero, né, que é um dos oficiais da igreja evangélica, e eu comecei primeiramente a atuar como professor dos adolescentes, e depois de ser professor dos adolescentes, por algumas coisas que aconteceram, fui colocado como sendo um dos dois diretores de escola bíblica dominical, e nós conduzimos, né, por perto de 2 anos, as escolas bíblicas dominicais ali em Niterói, lá no Fonseca. E foi realmente um momento muito grato para mim, realmente Deus me desenvolveu bastante. Em paralelo esse movimento que eu tinha dentro da igreja Assembleia de Deus aqui em Niterói, lá em Niterói, eu, na empresa, realmente um grande amigo meu, ele atuava já como instrutor de alguns cursos. E aí ele perguntou para mim: Vitor, você quer atuar? Ah, eu falei: pô, quero. Cara, tem um material aqui, precisa de fazer umas adaptações. Tu topa? Eu falei: topo, bora. E aí fomos lá e começamos a dar aulas para empregados que estavam iniciando na atividade como técnicos, como técnicos. E, e foi realmente algo muito gratificante. Realmente acho que foram 7 turmas que eu dei. E chegou um momento em que faltou professor, né? A empresa vai tendo renovações, mais pessoas entrando, saindo, e aconteceu de ter realmente mais uma renovação, que foi realmente a necessidade de fazer com que eu estivesse, mais uma vez, pegando mais uma atividade. E aí, só que aí quando eu comecei a fazer essa atividade, né, as primeiras aulas que eu dava, eram aulas voltadas para o processo de ser fiscal, como a pessoa deveria realmente atuar como sendo fiscal, e assim eu dava algumas coisas a mais também, né, que eu entendi que era importante, foi importante para mim no meu processo como profissional, e com certeza era importante também para esses colegas também lá na empresa. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para dizer o porquê que eu me qualifico no processo de estar realmente ensinando algumas coisas, seja sobre marketing digital ou realmente de outras áreas também. E aí, beleza. E o material lá
tinha, tinha a emenda, mas só que não tinha material nenhum escrito. E aí eu tive que começar a criar tudo do zero. Eu criei realmente do zero, realmente. Era sobre a importância de saber preencher muito bem um RDO. Eu criei esse material, não tive uma outra oportunidade porque realmente a empresa começou a ter outros tipos de movimentos e também na questão de formação profissional ela mudou um pouco o foco, mas o material realmente continua comigo, quer dizer, está em algum lugar aí, mas está comigo e eu tive que criar esse material. E cada um, né, das aulas, das turmas que a gente teve, a gente sempre tem o feedback, sempre tem o contato e tudo mais. Não apliquei prova nenhuma, mas o feedback eram os colegas que, depois de fazerem esses contatos, eles davam, de fato, o feedback positivo. Poxa, o que você falou fez diferença. E isso aí vai trazendo para a gente bastante alegrias, né? E, assim, essa questão de teleaula, de teletrabalho, lá nesse momento, eu comecei a ter também, teve a necessidade de, a gente tinha pessoas espalhadas em algumas partes do país, e tive que dar aula 2 vezes, 2 dias, de forma remota, e realmente com recursos que a gente teve lá, tive pouco tempo para aprender realmente um processo, como é que aprendia o processo de recurso, e eram para 4 pessoas. Acho que um estava aqui em Macaé, o outro estava no Espírito Santo, outro no Nordeste, e outro realmente eu não me lembro onde que estava. E aí demos essas aulas. Interessante que a gente até criou algumas coisas também, brincamos um pouquinho assim sobre o processo de, de cenários, né? Então fizemos cenários com um grupo de alunos em um estado, depois fizemos um outro cenário e depois fizemos realmente o exercício realmente da atividade prática. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas assim, o processo interessante é que ele possa explicar para você o porquê um pouco da minha história como ensinador. E aí eu falei, fui realmente ali, mais uma vez, diretor, líder de escola bíblica dominical e também professor também de escola bíblica dominical. Dentro da igreja congregacional isso é um pouco diferente. Na Assembleia de Deus, geralmente isso já não acontece, né? Dentro da igreja congregacional, dificilmente um superintendente de escola dominical, ele também é professor. Então, o superintendente, ele só faz realmente só a questão administrativa. Dentro da igreja Assembleia de Deus, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que dar aula e você tem que cuidar da área administrativa. E passamos lá um tempo e aconteceu de agora, né? Já de 2017 eu vim para cá para Macaé e começamos aqui a servir em mais uma igreja, a igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Férreo, né? Estou somente mencionando, somente para posicionar no final o processo pelo qual realmente as minhas qualificações para a atividade. Por quê? Vocês me veem aqui, né, e esse vídeo só, diferentemente de outros, ele só vai ficar aqui nessa página aqui do Facebook, na minha página similar realmente do outro perfil, e só. Então é para você entender o meu background, para você ter uma noção por que me qualifico para ser realmente alguém que está ensinando. Eu não estou ensinando porque eu acho que eu posso ensinar. Eu estou ensinando porque eu venho me qualificando na prática ao longo de muito mais que 20 anos nessas atividades de ensino.
E aí começamos a frequentar, participamos da igreja. Aconteceu realmente de ter uma necessidade de um dos pastores realmente ter que se ausentar, e nós fomos contemplados com a possibilidade de estar também ajudando nessa classe, que é a classe realmente dos oficiais, dos obreiros da igreja. E aí eu vim começando primeiramente como oficial, né, e ajudando e procurando realmente tudo quanto era material e de suporte, assim, em termos para, para dar realmente maior qualificação para os nossos professores. E o que aconteceu? Foi que teve uma necessidade de estar apoiando, primeiramente, o superintendente no ano, acredito que foi ano passado. Ano passado. E aí começamos a apoiar, né, o superintendente da Escola Bíblica Dominical, continuando sendo professor, continuando tendo que cumprir a escala, e vamos lá. E esse ano aconteceu 2 episódios, né? No final do ano passado para esse ano, né, que foi o ano de 2020, aconteceram 2 episódios. O primeiro episódio realmente foi, você conhece, né, que é a pandemia, foi a pandemia do coronavírus, e também a questão da reclusão social, de uma forma em geral, né? E aí a gente para pensar, né? Poxa, como é que vamos fazer para ministrar aulas? E antes desse ano, esse ano realmente eu já estou como sendo o superintendente da Escola Bíblica Dominical dessa igreja. E ano passado nós tivemos que mudar basicamente, praticamente toda a nossa estrutura de ensino para o ensino remoto. E aí, nessa questão do ensino remoto, então nós procuramos ver quais eram as ferramentas mais adequadas. Eu tinha tido contato com algumas dentro do trabalho e também com alguns outros eventos, como por exemplo nos eventos que nós tínhamos com nossos sindicatos. E aí a gente fomos lá vendo ferramentas que fossem gratuitas ou que fossem disponíveis. Nós adotamos, né, nessa ocasião, realmente o Google Meet, e dividimos as classes para fazer essa atividade. Esse ano a coisa se agravou um pouco, mas tivemos algumas flexibilizações no processo de retornar. E aí a gente assumiu, com todos os problemas que nós já tínhamos já o conhecimento já desde então. Nós temos, se eu não estou enganado, são 8 classes à distância, 8 classes à distância. Realmente o número de alunos eu não posso precisar para você. Nós temos um alcance de até um pouco mais que 700 pessoas. Mas eu não posso te precisar realmente que nós não temos esse número realmente como sendo os nossos alunos. Né? A quantidade de alunos nossos realmente é um pouco menor. Nós temos alcance para poder chegar até esse valor. E aí, vamos lá e vamos dar todos os recursos para que os nossos professores consigam dar aula, consigam se desenvolver. Esse momento agora é o momento que eu digo para você que quando eu chego aqui e me apresento como um especialista de marketing digital e que eu começo a ensinar você, porque eu tenho uma bagagem antes, né? Eu não finalizei, né? Mas eu já iniciei 3 faculdades: faculdade de engenharia de produção, faculdade de tecnologia de processos gerenciais, tecnólogo de processos gerenciais, e até antes da pandemia nós estamos estudando na UF com administração de empresas.
Então, todo esse processo de ensino-aprendizagem, o processo realmente de captar realmente a atenção do aluno, é algo que eu venho ao longo desse tempo. Então, esse vídeo de hoje é para te dar essa história, né? É para mostrar para você que Vitor Xavier tem qualificações para estar dando aula. Quais são as qualificações dele para estar dando aula? As qualificações dele para estar dando aula é que, na prática, eu venho fazendo isso há, não é mais de 20, não é mais de 20 não, é perto de 30 anos que a gente tem tido esse contato com o ensino, com o processo de aprendizagem, processo de retenção, processo de transmissão da informação, uma série de treinamentos pelos quais nós aprendemos a administrar a informação da forma mais correta e dizer para você por que posso dar a aula, por que eu posso me apresentar para você. É porque realmente essas qualificações acontecem ao longo dessa geração. E quando hoje, nós nos posicionamos agora como gestor de tráfego, né, estrategista de marketing, e como o nome da empresa, né, é semeador de sonhos, né, sower match, né, sower que quer dizer semeador em inglês, de Michu, que é realmente sonhos em russo, é porque o que eu quero levar de transformação é a mesma transformação que tem me capacitado a chegar e levar informação para pessoas cuja vida nunca mais vai ser a mesma. Não porque eu sou especial, mas porque eu tento entregar para as pessoas que me ouvem aquilo que vai realmente alterar a história deles. Gastar tempo, como vocês estão vendo aqui, todo esse vídeo, é porque nós entendemos que tempo é a coisa mais preciosa das pessoas. Por isso, é muito mais importante do que dinheiro. E eu não vou gastar o seu tempo. Se você não precisa dessa informação e das informações que nós viemos a dar, pode sair. Você tem toda a liberdade. Mas se você estiver nos acompanhando ao longo dessa nova jornada que vai ser em 2021, pode embarcar conosco que a gente vai voar junto. Um abração, um beijo na testa e outro dentro do coração. Tchau, tchau.